relativamente diferente. E, portanto, isso traz logo à partida uma complexidade e uma dificuldade em implementar políticas públicas, porque estamos a pensar na política pública e no bem geral, mas estamos a tratar da propriedade privada. E nós temos tido, de facto, essa dificuldade em implementar, sejam estratégias, sejam planos, sejam instrumentos de política. E depois temos um Portugal que, apesar de muito pequeno, também é diverso. É diverso nas espécies e é diverso também nas vocações do seu território. Parte de influência atlântica mais produtiva, uma parte mais mediterrânica, menos produtiva, mais multifuncional. Ambos os territórios podem ser competitivos, mas com nuances e com objetivos diferentes. Temos três fileiras, ou temos três espécies que suportam três indústrias de base florestal muito competitivas, ou bastante competitivas, tendo necessariamente algumas, ou sempre, alguns desafios, mas que são. Mas depois temos uma outra variedade de espécies, que são aqueles 24% de outras, que também merecem atenção e que também não têm tido nos últimos anos a atenção que deveriam ter. E, portanto, este Portugal exige condições de partida, exige esforços, abordagens e políticas diferentes, porque nos territórios, apesar de ser um país pequeno, isto depois poderia-se extrapolar a outras escalas, tem características diferentes e, portanto, exige abordagens diferentes. E, portanto, aquilo basicamente são mapas, o primeiro que retrata a diversidade das espécies, o segundo que expressa o risco que nós temos, nomeadamente o risco de incêndio, o de baixo, a questão da estrutura da propriedade, temos 2/3 do país e o Algarve com pequena e fragmentada propriedade. Temos o outro mapa que representa que há um Portugal onde se sabe quais são os limites das propriedades e os proprietários, onde isso é conhecido, tem cadastro florestal, e parte do país que não tem cadastro florestal. E depois temos um país envelhecido e desertificado, ou seja, a população concentra-se na parte da costa e há menos densidade populacional no interior e mais envelhecida. E, portanto, isto requer, obviamente, uma inteligência e uma acuidade nas políticas particular. E depois isto é a demonstração daquilo que é pequeno. Isto aqui é, digamos assim, uma figura digamos assim, dos nossos repositórios de informação, e quando estamos a olhar ali para aqueles proprietários, vemos que aqueles proprietários não têm 1 hectare, não é? E, portanto, este trabalho todo de cadastro que está aqui é naquela parte que no mapa aparece em branco e que as organizações, juntamente com os proprietários, estão a fazer a expensas próprias, ao contrário da outra parte de Portugal, onde o Estado, em tempos, fez essa tarefa. E, portanto, temos aqui em Portugal tido vários instrumentos de política para fazer esta organização. Um desses instrumentos de política foram, depois de haver e até algum apoio da política pública à criação de organizações de produtores florestais, foi tentar descer ao território e dentro da área de abrangência dessas associações, que seria, esta aqui a verde, é a área territorial de uma associação de proprietários, descer à escala e ter aqui uma escala, isto aqui são 700 hectares e isto aqui são os proprietários dentro desta mancha de 1000 e poucos hectares, ou 2000 hectares. E, portanto, organizar em zonas de intervenção florestal, que são pequenos grupos de produtores que se organizam para fins específicos, nomeadamente a gestão e a defesa da floresta contra incêndios. E depois, esse mesmo instrumento que foi criado, digamos, para a pequena propriedade, acaba por depois ser implementado noutro tipo de regiões com outras características. E temos aqui, noutra parte do território, uma zona de intervenção florestal em que, peço desculpa, devia ter aqui outro slide, mas que basicamente uma destas parcelas, isto são 15.000 hectares, e portanto uma destas parcelas é maior do que isto tudo. E, portanto, um instrumento de política para responder a duas realidades diferentes, sendo que o instrumento de política era dirigido, digamos assim, aos pequenos proprietários, mas, entretanto, com as alterações que foram sendo feitas, responde a duas realidades e, se calhar, não responde hoje bem a nenhuma das duas realidades. Ora bem,
Dentro disto, e para nós contextualizarmos, digamos assim, aquilo que é a nossa realidade, nós temos que ter aqui um alinhamento e uma cooperação muito grande. Se somos privados, temos dificuldades estruturais, numas partes do país umas, numas partes do país outros, tem que haver aqui muita cooperação e muito alinhamento entre o setor privado e o setor da administração. E, ao contrário do que algumas correntes advogam, eu defendo que o problema da floresta privada não é um problema só dos proprietários privados, porque a floresta ocupa, em termos de povoamentos, 30% do território, em termos de espaços florestais, 60%, e a população usufrui toda dessa floresta. Uns vivem dela enquanto atividade económica, outros retiram partido dela, também exercendo outras atividades económicas, desde logo o turismo, a caça, etc., e outros usufruem dela porque vivem nela e reclamam, e bem, que ela seja sustentável e que todo o território seja gerido de forma sustentável para que não haja, digamos assim, para lhes fornecer os serviços de regulação e de conforto que qualquer população requer. E, portanto, nós temos aqui serviços de produção que a floresta nos dá com produtos que são transacionáveis e que, portanto, têm valores de mercado. Temos serviços e funções de suporte a outras atividades, coloca ali o turismo, mas poderia colocar, por exemplo, o setor hídrico, os serviços de regulação, de proteção e de conforto, e, portanto, é necessário o equilíbrio para evitar as consequências como os incêndios florestais, os processos de erosão, deslizamentos, cheias, deterioração da qualidade da água, do ar, do solo e por aí adiante. A questão é que os serviços de produção têm, de facto, um valor e têm um preço, bom ou mau, mas têm um preço. O restante tem um valor, mas de facto não tem um preço e nós não temos um mercado que eventualmente possa ser colocado ao serviço dos agentes. Há uma parte, e o tema aqui é serviços de ecossistema florestal, e há uma parte que convém clarificar, porque nós atuamos sempre, enquanto indivíduos, enquanto organizações ou enquanto Estados, com recursos limitados. Sempre. Nunca ouvi dizer ninguém que tinha recursos a mais para aquilo que pretendia fazer na sua vida. E, portanto, há algumas produções, há alguns serviços que, podendo ir a mercado, devem ir a mercado. E devem ter valor, e aí devemos falar de regulação, de arbitragem entre os agentes, e devemos resolver aquilo que for possível dentro da lógica de mercado, dentro de produtos, bens e serviços transacionáveis. E há muita coisa aqui a fazer, do meu ponto de vista, desde logo na parte da regulação, mas depois falarei também mais à frente. Mas há, de facto, outros serviços que são externalidades e que muitas vezes não acompanham estas produções e estes serviços. São territórios onde, se calhar, estas imagens nem são as mais felizes, mas encontra-se sítios onde é proibido cortar madeira, onde é proibido fazer ações, onde os proprietários têm limitações, onde o seu território potencialmente poderia ser para uma espécie, mas de facto a lei impõe que assim não seja, ou a regulação impõe que não seja, e portanto, independentemente da justeza da regulação ou da legislação, o facto é que nós nos temos que adaptar, sobretudo se a propriedade é privada. Quando nós, por exemplo, falamos em Portugal de um Parque Nacional Peneda-Gerês, que o comum dos cidadãos pensa que as áreas que estão lá dentro são do Estado e aquelas pessoas que vivem lá dentro estão fortemente limitadas, aquilo tem que ter, de facto, ali um mecanismo de compensação para aquelas pessoas que têm muitos constrangimentos nas suas atividades, desde sociais a produtivas a económicas. E, portanto, isto é um desafio, e é um desafio que pode consistir em vários tipos de instrumentos de política e instrumentos de financiamento, nos quais, do meu ponto de vista, se podem encontrar também o pagamento dos serviços de ecossistema. Mas, portanto, sendo Portugal um país de floresta privada e a floresta privada sendo de produtores, aquilo que eles identificam aqui, está aqui resumido neste slide, poderemos dar uma lista mais longa, mas aquilo que eles reclamam é do preço da matéria-prima, é dos custos da fator de produção, é das exigências hoje em dia da certificação para ter acesso ao mercado, é da ausência de crédito para o investimento,
é os custos de logística, o risco do investimento, a ausência de seguros florestais e também a fiscalidade, que, diga-se, em boa verdade, tem vindo a melhorar e tem vindo a ser criados algumas melhorias no contexto fiscal, mas que ainda não é aquela que deveria ser. E depois, o que é que reclamam? Reclamam assistência técnica acessível, porque um pequeno proprietário não tem possibilidade de pagar a assistência técnica, porque não tem escala para isso. Reclama mercados e sistemas de incentivos mais simples e mais transparentes. A internalização das externalidades, que há pouco falamos, equilíbrio na redistribuição dos recursos, ou seja, a distribuição de valor ao longo da cadeia de valor, estejamos a falar da cadeia de valor da madeira, ou de outros produtos, ou da castanha, ou do pinhão, relativamente àquilo que é a base, àquilo que é a produção. Eu vou avançar e coloco aqui, porque isto é também uma parte invisível às vezes do problema. Quando nós estamos a discutir a floresta e toda a problemática, digamos assim, da floresta, esquecemos muitas vezes que há agentes e que eles têm posições diferentes e que combatem por coisas diferentes. E há uns diálogos que são mais ou menos invisíveis e silenciosos para alguns dos observadores, porque estão num ponto de observação e esquecem-se do outro. E, portanto, há aqui diálogos nem sempre consensuais entre a floresta ser propriedade privada e ser um bem público, entre a produção e a indústria, entre, naquilo que se diz respeito aos incêndios, entre a prevenção e o combate, os recursos que são alocados a uns e a outros, a prioridade que se deve dar a uns ou a outros, a questão da economia e do ambiente, a questão de florestas sobre florestas, porque há florestas que têm umas características e há florestas que têm outras, e elas competem também por recursos e atenção. A visão urbana e a visão rural, que é uma questão portuguesa, mas é uma questão europeia. Eu venho de Madrid, de outro encontro, foi a questão que teve lá a ser abordada, uma das grandes questões, para a questão do ordenamento e da gestão da paisagem. E depois, qual a fonte e origem de pagamentos? Neste caso, coloquei aqui o serviço de ecossistemas, mas poderão ser de outros. Aqui temos que ter várias respostas para diferentes soluções. Eu vou avançar porque me pediram para avançar. Isto era um zoom para perceberem melhor, mas estamos aqui a ver estas parcelas a vermelho é 700 hectares. Aqui temos uma área que tem 15 hectares e o mesmo instrumento a apoiar. Isto aqui é o nosso grande desafio, mas é só, de facto, o principal sintoma, que são os incêndios. Nós não estamos no controle dos incêndios florestais e, portanto, tivemos uma grande catástrofe em 2013 e 2005 e repetimos-la ou fomos afetados pela mesma em 2017. Relativamente àquilo que é aquele tracejado a castanho, que é o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que era a meta sobre a qual não devíamos ultrapassar, estamos conversados relativamente à eloquência dos números e dos dados. Tem havido respostas do setor privado e dos produtores, e sempre que o Estado lança algum desafio, ele normalmente é agarrado. E, portanto, eu peço desculpa daquilo estar em inglês, mas temos, digamos, o conjunto dos proprietários e, através das suas organizações, organizaram-se e constituíram equipas de sapadores florestais para a questão da prevenção dos incêndios. Em 2005 constituíram então grupos mais pequenos das IFES, depois fizeram planos de gestão para as áreas comunitárias e, a pedido e reclamando do mercado e das indústrias, iniciaram os processos de certificação florestal. Eu vou avançar e estou quase a terminar, mas eu gostava de dizer isto porque isto é o nosso grande problema depois na decisão política, esta visão urbana e visão rural. Eu coloquei isto é um slide que eu apresentei logo quando fui visitar Pedrógão, a seguir aos incêndios, em 2017, e eu fiquei chocada, e atenção que eu já trabalho há 20 anos, eu fiquei chocada como é que aquelas pessoas não sabiam, estávamos em plena reforma florestal, fiz uma reunião com os nossos técnicos, as nossas organizações, mas convidamos outros, e eu fiquei estupefacta como eles não sabiam o que é que se estava a produzir em Lisboa. Fiquei chocada e olhei para os números e percebi de facto o Conselho, que é um nível administrativo de Portugal razoável, o Conselho de Pedrógão tem 3.900 habitantes. Uma das freguesias, que é o nível administrativo mínimo, não é, do nosso território,
de onde eu sou oriunda, do Porto, tem 22 mil habitantes. E, portanto, o peso que estas pessoas têm, ou aquilo que é percepcionado e aquilo que as pessoas têm como visão para o país, seja em que setor for, está muito mais nas mãos daquelas pessoas, daquelas 22 mil pessoas. E nós estamos a atacar pouco essas 22 mil pessoas. Eu tenho muita dificuldade, eu não sou do meio rural, eu tenho muita dificuldade de explicar aos meus amigos e aos meus familiares certas coisas que defendo para a floresta. E, portanto, e quando um profissional, também pode ser falta de jeito intrínseca, não é? Concedo isso. Mas quando nós não conseguimos explicar, quando as pessoas têm alguma receptividade, nem que seja pelos laços de amizade ou familiares, têm alguma disponibilidade para nos darem razão. E quando não conseguem compreender, nós temos aqui um problema muito, muito sério. Depois dos instrumentos de política, queria só dizer uma coisa. Nós temos que ter todos os critérios, e nós em Portugal temos feito um esforço para, naquilo que são os instrumentos de política, termos critérios territoriais, económicos, ambientais, etc. Mas nem sempre acertamos. Quando nós tivemos que dar parecer sobre uma proposta sobre a melhoria da resiliência do valor ambiental das florestas, que era uma medida do PDR, nós apresentamos este mapa a dizer as áreas com aquilo que vocês nos propõem, as áreas que o Ministério da Agricultura vai para a resiliência, portanto, para combater, por exemplo, o risco de incêndio, que vai impactar são aquelas. Mas o risco está noutro sítio. E isto nós temos, de facto, também que corrigir, e corrige-se também dando mais voz àqueles que têm sido, de facto, menos ouvidos ao longo do tempo. Termino, que instrumentos, regulação de mercados, compensações, subsídios, pagamentos de serviços de ecossistema. Temos uma panóplia, como eu disse, temos que ser criteriosos. Temos que ser criteriosos a dar dinheiro às pessoas sem nenhuma contrapartida. Os serviços de ecossistema devem assegurar que existe essa contrapartida, que existe uma ação, para que nós não estejamos, como já tivemos muitas medidas de apoio em Portugal, que é uma ajuda ao rendimento puro e é uma ajuda ao absentismo puro e não vai alterar ou nem sequer manter as condições que temos no nosso território. É importante pensar qual é a origem dos recursos financeiros, quem paga e o preço. E nisso era aquele desafio que eu lançava, porque nós precisamos, de facto, de ajuda da economia para colocar isto com números justos, e precisamos de um mapeamento também dos serviços de ecossistema, também de outras disciplinas. Aliás, o que nós precisamos para a floresta e para a questão do ambiente é de interdisciplinaridade. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria do Rosário. Passo a palavra ao José Eustáquio. Está aparecendo. Boa tarde a todos. Novamente, agradecer a participação. Na verdade, eu estava escalado inicialmente para essa mesa e eu fui alocado na mesa de manhã, felizmente, porque também era o tema que eu sempre discuti. Então, eu fiz uma preparação de uma apresentação que o título é Mudanças Climáticas, Esforços Brasileiros para a Implementação da Agricultura de Baixo Carbono. Antes de tudo, eu gostaria de mencionar o seguinte: eu sou um servidor do Estado. Na verdade, eu sou funcionário do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né? Eu entrei no concurso em 2009 e, atualmente, eu faço parte do atual governo. Então, as opiniões que eu vou expressar aqui, em grande parte, são opiniões do pesquisador, talvez menos opiniões do governo, mas eu vou ser sincero, as minhas opiniões coadunam com a do governo. Então,
o que eu tenho a falar é a minha experiência como pesquisador, não como agente do governo, mas como agente do Estado. E eu vou começar com um exemplo que eu acho que poucos, mesmo nós brasileiros, sabemos divulgar menos em relação de alguns feitos. E eu acho que as pessoas no exterior sabem menos ainda. Um dos exemplos que eu vou tratar, e aí é um depoimento pessoal, é o seguinte: na década de 80, eu me lembro, quando criança, no Jornal Nacional, a gente recebia algumas notícias mostrando que na região de Jaíba haviam crianças de 5, 6 anos de idade que trabalhavam nas minas de carvão. Isso era uma realidade que era mostrada nos jornais. Todos os brasileiros aqui que viveram na década de 80 se recordam disso. Essa região era um município que tinha 5.000 habitantes. Passados-se algumas décadas, um projeto de irrigação, que com retirada de água do Rio São Francisco, hoje nós temos um município com mais de 70.000 habitantes. Nesse município vigora uma fruticultura irrigada, onde exporta limão e outras frutas. Muito provavelmente a banana que nós comemos em Brasília vem dessa região, e uma das associações que define preço de alguns produtos estão nessa região. Acontece que, ao longo desse tempo, esse exemplo de carvoaria acabou. Eu estou dando um exemplo de uma política pública bem-sucedida de irrigação que fez com que reduzisse a pobreza numa região do estado ao qual eu pertenço, que é Minas Gerais, que era a região mais pobre. Por que eu estou dando esse exemplo? Em alguns casos, muitos dos ambientalistas vão analisar o seguinte: há apenas o consumo de água e não analisam todos os efeitos benéficos que teve em termos sociais numa região extremamente pobre. O que eu quero dizer é o seguinte: é preciso não só pensar no enfoque ambiental, no enfoque econômico, mas entender que existem pessoas dentro dessa região. A apresentação anterior à minha mostrou claramente isso. E eu percebo o seguinte: os questionamentos que foram colocados na apresentação da nossa colega portuguesa também podem ser colocados na apresentação em relação à economia brasileira. Então, eu começo dando esse depoimento. Eu visitei a região de Jaíba no início do ano e eu lembro desses fatos quando eu assisti o Jornal Nacional. E eu acho que é extremamente importante a gente mencionar isso. Nos últimos meses, o governo brasileiro foi muito atacado em relação à questão ambiental. E eu acho que de forma injusta em relação a alguns colegas europeus, como a França e a Alemanha. Por que eu estou falando isso? Eu morei na França, né, e eu tenho muitos colegas franceses. E eu acho o seguinte: a forma como foi colocada não foi uma forma justa. Eu acho que competição comercial se leva para um lado, mas os fatos em termos de sustentabilidade temos que entender com fatos, com os números. E aí a minha apresentação ela vai falar sobre mudanças climáticas e eu vou trazer alguns exemplos. E aí é o plano ABC, é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono. Ele é iniciado, com o decreto de 2007, que estabeleceu o Comitê Interministerial sobre Mudança Climática e orientou a elaboração da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Depois a gente tem a Lei de 2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Em 2010, nós temos o Decreto 7390, que regulamentou a Política Nacional sobre Mudança do Clima e orientou a implementação do Plano de Agricultura de Baixo Carbono. Entre 2010 e 2018, nós temos a implementação do Código Florestal, que foi um avanço na legislação ambiental brasileira e que serve de modelo para o mundo.
Em 2018, temos a revogação do decreto 7.390 de 2010, consolidando atos normativos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e da Política Nacional sobre Mudança Climática. Alguns conceitos, né? Mudança do clima é aquela que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana, que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis. Mitigação, mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por unidade de produção. É importante frisar isso, né? A gente pode pensar emissões por unidade de produção ou o contrário, produção por unidade de emissão. E eu volto a falar isso mais ao final. E, por fim, adaptação. Iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e dos humanos em decorrência dos efeitos atuais esperados da mudança do clima. Esse outro gráfico, ele mostra o crescimento da produção brasileira, né, ao longo ali de praticamente pouco mais de 4 décadas, ou quase 4 décadas, tá? E no gráfico de baixo a gente tem o gráfico de desmatamento, de taxa de desmatamento da floresta amazônica. E quando a gente percebe que em 2004 o governo implementou o Plano de Preservação da Amazônia Legal, e a partir da implementação desse plano, e aí eu volto a falar, o Brasil foi o primeiro país a fazer disponibilização de imagens de satélite, o que permitiu com que qualquer pessoa da sociedade nacional ou estrangeira pudesse fazer fiscalização de como andavam essas taxas de desmatamento e como que as regiões se comportavam. Então o Brasil foi exemplo nesse ano. E a partir desse exemplo, a gente pode observar que depois do plano PPCDAN, essa taxa de desmatamento caiu de forma acentuada. É claro que nos últimos anos houve sim um aumento da taxa de desmatamento, inclusive no ano presente. Mas nada que fuja, se a gente pegar a média de todo esse período, que fuja dos limites ponderáveis. Então, esses são os dados, né? E aqui é o seguinte, então depois do plano de preservação da Amazônia, do PPCDAN, houve uma redução drástica em termos de emissões de gases de efeito estufa no que tange ao quesito de uso do solo, que seria o item 4 aqui. E se você observar, então se você observar o percentual, né, aqui, 63, depois passou para 27 em 2010, em 2014 e 18. Em compensação, se você não reduz a emissão de gases de efeito estufa no setor agropecuário, acontece que em termos percentuais, a participação desse setor cresce bastante, chegando em 21,4% e no último ano, né, 33%. Então houve um aumento da participação, mas não necessariamente da produção por unidade de emissão. Então é mais fácil pegar em termos de participação do que analisar em termos de questões tecnológicas. O Plano ABC, né, é uma iniciativa de crédito, né, que oferta taxa de juros a baixo custo aos produtores agropecuários que querem implementar prática de plantios sustentáveis. E nesse caso é o seguinte, é diferente quando a gente fala de política de crédito no Brasil e compara o que é subsídio na Europa. Na Europa, a política agrícola comum destinou 61 bilhões de euros para a política agrícola. Desses 61 bilhões, 70% são pagamentos diretos. O que é isso? É injeção de recursos na veia do produtor. No Brasil, isso não existe, né? É muito diferente.
No Brasil, o que acontece é, existem linhas de financiamento, existem taxas de juros, às vezes não é a taxa que tem no mercado, mas é uma taxa que remunera o capital e o agricultor é obrigado a fazer o pagamento desses recursos. E aí, no plano ABC, existem algumas linhas direcionadas a alguns planos específicos. Né? Primeiro, recuperação de pastagens degradadas, integração ou intensificação de lavoura, pecuária e floresta, sistemas de plantio direto, plantação de florestas, fixação biológica de nitrogênio e tratamento de dejetos animais. E, além disso, tem uma outra parte do programa ABC que também estimula a adaptação às mudanças climáticas. Mas só as anteriores estão especificamente destinadas a algum tipo de linha de financiamento. As metas e compromissos e a contribuição nacional determinada pelo Brasil. Então, os compromissos assumidos em 2009, na COP15, foram ratificados pelo Plano Setorial de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, né? E foi criado o Plano ABC, que, por consequência, depois criou o Programa ABC, que definiu aquelas linhas de financiamento. E havia um planejamento para 2010 até 2020. Na COP21, em 2015, o Brasil assumiu o compromisso voluntário de reduzir 37% das emissões de gases de efeito estufa até 2025 e de reduzir em 43% até 2030. Tá? A meta foca na redução do desmatamento na Amazônia e inclui a restauração, por exemplo, de 15 milhões de hectares de pastos degradados entre 2010 e 2020 e mais 15 milhões de hectares de 2020 a 2030. Então, esses foram os compromissos assumidos pelo governo brasileiro. Aqui é uma fotografia que mostra algumas das regiões, né? Você tem áreas de preservação permanente, você tem áreas de reserva legal que foram instituídas pelo Código Florestal e você tem uma harmonização tanto de produção quanto dessas questões. Para se ter uma ideia, 1/4 do território nacional brasileiro é preservado dentro das propriedades agropecuárias. Em termos nacionais, 2/3 do território brasileiro são constituídos de matas plantadas e nativas. Ou seja, o Brasil é um exemplo para o mundo e para a Europa em termos de sustentabilidade produtiva e ambiental. Aqui é o seguinte, o plano começou no âmbito federal, mas ele teve um start estadual também, porque quando o governo federal implantou as linhas de financiamento, cada unidade da federação decidiu, por livre e espontânea vontade, fazer também seus planos estaduais. Então, foi um aglomerado que conjugou numa união do plano federal com as unidades estaduais. E hoje, essa área verde são estados que já têm plano estadual publicado, nas áreas azuis são os planos estaduais elaborados e apenas em Roraima que está em construção. Aqui é o plano safra de 2019 e 2020, 225 bilhões são ofertados para pequenos, médios e grandes produtores. E dentro do plano safra tem o programa ABC, de agricultura de baixo carbono. Para se ter uma ideia, a taxa cobrada para os financiamentos do programa ABC estão em torno de 5,25% e 7%. Aqui, para se ter uma ideia, de 2010 até a última contabilidade que nós fizemos, o plano financiou ou desembolsou mais de 17 bilhões de reais, algo em torno de 3,5 bilhões de euros, num curto espaço de tempo. Então, a implementação do programa ABC foi lenta, com poucos projetos aprovados no seu início, mas teve um pico em 2014 e 2015. Após esse ano,
o Brasil passou por uma grande reestruturação em termos de uma crise política e econômica, e isso afetou, inclusive, os desembolsos do programa, que houve uma redução a partir desse momento, mas o programa continua efetivo. Aqui são alguns números da atividade pecuária. Com a última observação censitária de 2017, a gente percebe que há uma melhora dos indicadores da intensificação pecuária. Então, se a gente olhar o número de cabeças, embora tenha se reduzido de um censo para o outro, embora haja divergência, se a gente pode fazer comparação ou não, mas houve essa redução. O número de pastagens vem diminuindo, existe uma tendência de substituição das pastagens por plantio agrícola, e a taxa de estoque, que são cabeças de animais por hectares, também aumentou. Aqui é o seguinte, hoje na parte da manhã eu falei sobre o efeito poupa-terra. A parte azul escura do gráfico mostra justamente o Land Sparing Effect, que é o efeito poupa-terra, ou seja, para eu produzir aquilo que eu produzia no início da década de 90, com a tecnologia da década de 90, eu teria que ampliar o território nacional em praticamente 2 Brasis. Ou seja, o que foi poupado de recurso natural, e aí eu falo terra no Brasil, foi muito forte em termos de inovação tecnológica. E a área efetiva praticamente ficou estável ao longo desse período como um todo. A gente pode dividir o crescimento da produção brasileira em 2 momentos. Um, que eu expliquei hoje na parte da manhã, da criação da Embrapa, do Sistema Nacional de Inovação, até finais da década de 80. E o segundo momento é da década de 90 em diante, ou seja, foi feito um esforço tecnológico muito grande. Para se ter uma ideia, na década de 60, o Brasil importava carne de frango. Hoje somos os maiores exportadores de carne de frango do mundo. Na década de 90, o Brasil não figurava entre os principais atores exportadores de carne bovina. Hoje, somos o maior exportador de carne bovina. E isso foi feito às custas de muita ciência e tecnologia. Aqui é o mesmo gráfico que eu mostrei hoje, né? O crescimento da produtividade pecuária, ele é maior do que o crescimento das emissões de gases de efeito estufa. E isso representa o seguinte, produz-se mais por unidade de emissão do que no passado. Isso é sustentabilidade. As pessoas não mostram esse número, mas o que vem acontecendo no Brasil é essa transformação tecnológica. Aqui, essa tabela mostra o seguinte, pegando o plano ABC, vamos verificar em qual percentual o Brasil atingiu ou não aquelas metas que foram estabelecidas lá em 2010. Então, se você pegar a recuperação de pastagem, esse aqui é o percentual em termos de área. O Brasil cumpriu 29% da área. Ressalto que as nossas estatísticas são de 2010 a 2018. Se atualizarmos, provavelmente isso vai ter subido um pouco. Mas eu te aviso, os dados que nós utilizamos aqui vêm de uma base de dados do Banco Central, que é muito ruim em termos de especificação da área e da área financiada e da produção financiada. Então, esses valores, a gente não tem uma estimativa muito correta do que aconteceu. A integração lavoura, pecuária e floresta, nós já ultrapassamos a nossa meta estabelecida, 177,5%. Sistemas de plantio direto, nós ultrapassamos a meta, 119% já foi cumprido. Florestas plantadas, não cumprimos a meta integralmente, chegamos a 79,67%. Em compensação, as estatísticas que nós utilizamos vão até 2017, ou seja, há espaço para que esses dados sejam melhorados. Fixação biológica de nitrogênio, praticamente dobramos a meta que estabelecemos, cumprimos 210%. Na média total, cumprimos 98,87%.
Isso em termos de expansão da área que a gente tinha determinado. Podemos analisar também em termos de emissões de acordo com os indicadores que nós temos. Ressalto o seguinte, os indicadores aqui utilizados foram os padrões internacionais que fizemos desde o início. Com alguns trabalhos já publicados e mostrando pela Embrapa, o potencial de mitigação em emissões fazem com que a gente ultrapasse também as metas em termos de emissões. Então, além disso, tem uma outra tabela aqui que mostra tratamento de dejetos animais. Aqui a gente está trabalhando com o limite inferior dos dados que nós temos. A meta não foi atingida nem em área, nem em percentual. Mas esse aqui é um dado que também a gente precisa melhor analisar. O Brasil vem fazendo um esforço muito grande, inclusive na produção suíno, por exemplo, em termos de mitigação, né, ou tratamento de dejetos animais. E isso também é sustentável, o que eu posso dizer em termos dos dados da produção. Enfim, considerações finais. O Plano ABC é desenhado para contribuir com a redução das emissões agropecuárias, dos gases de efeito estufa, enquanto visa o aumento da produtividade do produtor ou do agente. É preciso estimular a recuperação de pastagens. Acho que de todos os dados que nós mostramos, tratamento de dejetos animais não é um grande problema. Tá? Agora, a recuperação de pastagens, o Brasil pode avançar ainda muito. Limitações na concessão de crédito podem ser explicadas pelo excesso de burocracia, escassez de informações técnicas e financeiras e pouco empenho institucional dos bancos. Já verificamos o seguinte, quando há um empenho maior das instituições financeiras brasileiras, por exemplo, o Banco do Brasil, esses desembolsos aumentam. Então, a gente precisa melhorar o processo para chegar o recurso até o produtor. E, por fim, por unidade de emissão, né, a produção aumentou por volta de 50% na agricultura e mais de 100% na pecuária. Se quiser inverter em termos de produção, de emissão por produção, a gente diminuiu em termos de menos de 33% ou diminuiu em termos de 50% na agricultura e na pecuária, respectivamente. Ali tem alguns materiais para consulta de trabalhos que foram utilizados e nós, no Ministério da Agricultura, temos uma Secretaria de Inovação e Desenvolvimento e Irrigação que tem uma coordenação específica para o Plano ABC. E o pessoal que trabalha lá é um corpo técnico muito capacitado. E o Brasil vai levar esses números, acredito que mais atualizados do que eu estou mostrando aqui, para a próxima Conferência das Partes que vai acontecer no Chile. Mais uma vez, eu tenho que fazer a publicidade, e aí eu falo o seguinte, esse livro, que é o Diagnósticos e Desafios da Agricultura Brasileira, há 2 anos antes da eleição, já havia um corpo técnico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada que já trabalhava com o então futuro presidente Jair Bolsonaro. Esse grupo já começava a pensar e traçar um diagnóstico para entender o que a gente poderia melhorar na agricultura brasileira. Eu era ainda pesquisador do IPEA, não estava no governo, mas eu reuni um corpo técnico no Brasil inteiro, alguns colegas estão aqui, acho que o Júnior é um exemplo, tem o doutor Eliseu na Embrapa, tem colegas de várias outras universidades que trabalharam nesse projeto sem saber que a gente estava pensando, na verdade, fazer uma contribuição para repensar o setor agropecuário. Então, a gente vai estar lançando esse livro em novembro. O livro vai estar disponível gratuitamente no site do IPEA. Quem quiser consultar, existe um diagnóstico amplo, né? Basicamente, o Brasil fez um esforço grande em ciência e tecnologia. Esse esforço de ciência e tecnologia gerou um excedente produtivo muito grande e os nossos desafios são calcados no nosso sucesso.
temos que melhorar a distribuição interna, melhorar a distribuição logística para os mercados internacionais, acessar e consolidar mercados externos já existentes, né? Enfim, e tem várias políticas aqui que foram avaliadas. O Júnior mesmo fez um capítulo relativo à infraestrutura logística no Brasil. Fica aí a recomendação, esse é o texto, deixo aí os meus contatos e fico aberto. Só fazer um último comentário. Eu fiz um estágio de doutoramento na Universidade de Bordeaux. E naquela época eu estudava francês na universidade e eu me recordo de um fato muito específico, que eu fui para o curso de francês e a professora, em um determinado momento, começou a explicar o comércio triangular entre Europa, África e as Américas. E naquele momento, a professora quase havia chorado quando ela começou a fazer essa explicação. E o que eu vi nos últimos 3 meses, eu acho que foi algo bem semelhante ao que aconteceu no nosso passado. Então, eu acho o seguinte, o Brasil faz um esforço tremendo em sustentabilidade. Quem fala aqui é o pesquisador e não o policy maker, mas eu acredito o seguinte, o Brasil tem muito a contribuir. E o exemplo que eu dei no início da minha palestra mostra o seguinte, o esforço que nós estamos fazendo não é só produtivo e sustentável, mas é também de redução de pobreza, que temos muito. Quem viu a palestra da parte da manhã, 60% da extrema pobreza encontra-se no Nordeste brasileiro. E isso é algo que a gente tem que tratar. Então, não dá para escutar, às vezes, alguns debates comerciais sem levar em conta o esforço que o governo brasileiro vem fazendo, independente se é o governo A ou o governo B, mas o Brasil fez com extrema competência e o sucesso no setor agropecuário, recapitulando a apresentação de amanhã, é comparável ao que se fez na Embraer e na Petrobras. Então, eu acho que eu encerro por aqui e agradeço. Obrigado, José Eustáquio. Passo a palavra ao professor Jorge. 20 minutos, professor. Não tenho. Eu nem sequer tenho apresentação. Muito boa tarde a todos. Eu serei mais sucinto do que os 20 minutos. Obrigado. Mas há aqui, assim, 7 tópicos que eu gostava de tocar de uma forma sucessiva e dinâmica. Primeiro tópico, o clima. O debate sobre o clima tem que ser totalmente despolitizado. Mas totalmente despolitizado. Porque é completamente absurdo que uma questão que é essencialmente técnica, científica, seja utilizada de parte ou do outro como um argumento político. Demos alguns passos recentemente nesse sentido, mas na verdade é que de todos os lados existe ainda uma tendência latente para tentar discutir um problema técnico numa vertente política e isso tem mesmo que ser evitado. E percebam que isto tem uma história. Em 1980, foi quando começou este debate, a nossa capacidade de observar o que acontecia na Terra era muito limitada. Porquê? Os satélites estavam na primeira geração, observações havia muitas na Europa e havia na América, um bocadinho mais na Rússia também alguma coisa. O que se passava é que a maioria das observações eram perto das cidades e o grande debate era, estamos a ver aquecimento ou estamos a ver ilhas de calor, cidades a aumentar. Isso aconteceu também aqui em Portugal. A nossa estação de referência, para aqueles que não sabem, nessa altura era o Jardim Botânico, e a questão toda é se estávamos a ver o aquecimento da Rua da Escola Politécnica ou se estávamos a ver o aquecimento do país. O assunto, com as novas gerações de satélites que já são desde há 50 anos, foi ultrapassado, está encerrado, há realmente aquecimento. Hoje em dia ninguém discute o aquecimento. De todos os mecanismos que até agora foram propostos para justificar o aquecimento, o único que tem mostrado capacidade explicativa tem sido os gases de efeito de estufa. Portanto, isso não tem sequer discussão. Não há nenhum outro mecanismo que tenha sido levantado, e foram levantados vários, que tenha mostrado capacidade explicativa. Ou seja, agarrarem dados do passado e reproduzir o passado recente. Passado longínquo e passado recente. E, portanto, hoje em dia, isto não é um problema. Segunda questão.
a mudança climática não vai ter o mesmo efeito em todas as latitudes. Isso é um assunto que também tem que ser bem compreendido, porque ao aquecermos a Terra, nós vamos ter mais vapor de água na atmosfera. Em média, até vamos ter mais precipitação. O que se passa é que a Terra não é uniforme, é dinâmica e anda à roda, ainda por cima, o que faz com que existem regiões que perdem precipitação e regiões que ganham precipitação. Ao acontecer essa situação, nós vamos estar pela primeira vez na história da humanidade numa situação em que, numa mesma geração, nós vamos ter que mudar fatores de produção, métodos de trabalho, métodos agrícolas. Numa mesma geração. Que não é nada que tenha a ver com o passado. O passado, o clima começava a aquecer ou a arrefecer e os filhos mudavam de sítio, as populações migravam para outras regiões, ocupavam outros territórios e absorviam assim a variabilidade climática. Hoje em dia nós não podemos fazer isso porque a mudança é tão rápida que apanha a mesma geração de agricultores, por exemplo. E é por isso que é tão difícil gerir essa geração de agricultores. Os problemas não são iguais, por exemplo, no Brasil, que foram agora aqui muito bem identificados, ou, por exemplo, em Portugal. E, antes de prosseguir, eu tenho que fazer aqui um pequeno ponto sobre a chamada política agrícola comum, porque eu trabalhei muitos anos ligado a organismos de agricultura e conheci alguns dos ideólogos da PAC, e devo dizer que a PAC foi um grande instrumento que deu a independência alimentar da Europa, e qualquer outra opinião, para mim, é, lamento eu, dizer lamentável. Tem os seus efeitos, todas as políticas têm efeitos colaterais que não são bons, até a política dos transportes, ou até a política contra os GHGs. Claro que tem efeitos laterais. Não previmos muitos efeitos laterais, não, senhor. Quando se fizeram as várias políticas, eu estive ligado à idealização a nível da Europa dos vários sistemas de controle. Todos os sistemas de controle mostraram grandes capacidades de serem utilizados de forma fraudulenta. E foi por isso que se acabou no sistema dos pagamentos diretos. Não foi por nenhuma decisão política, queremos dar dinheiro às pessoas, foi por uma decisão de lógica, de dizer é o sistema que nós conseguimos fazer com menos índice de corrupção. Portanto, eu como sou físico, não tenho nada a ver com isto, mas trabalhei muito em colaboração com colegas do Ministério da Agricultura e, portanto, tenho que dizer que isto tem uma história e a gente não pode esquecer a história. Quando nós agarramos no chamado panorama português, que é muito diferente do panorama brasileiro, nós temos realmente um pequeno problema, que é o problema da grande partição da propriedade. E uma das coisas que eu discordo, não do que a minha colega pensa, mas do que ela disse, é que a floresta não é um direito. Nós temos que começar a perceber que não há direitos desse género. A floresta não é um direito, como fazer montes de lixo em Lisboa não é um direito. Infelizmente, quando nós não incorporamos as externalidades dos custos da ocupação do território, nós não podemos falar em direitos. Só quando contabilizamos todas as externalidades. Por exemplo, o que se paga em bombeiros, o que se paga em proteção civil, o que se paga em aviões que matam os fogos. E quando nós incorporamos todos esses fatores externos, é evidente que nós começamos a perceber que há atividades humanas que são intrinsecamente deficitárias. E quem é que vai pagar esse déficit? Portanto, estas questões são todas muito complexas e não podem ser resolvidas apenas do como vamos pagar serviços de ecossistema. Devo dizer que quando começaram os usos ambientais, havia as melhores boas vontades do mundo para pagar serviços ambientais. Eu agora não tenho acompanhado, mas quando acompanhei ao princípio, os resultados não foram famosos. Porque é muito difícil, até para os técnicos e cientistas, saber o que é o melhor estado ambiental de uma situação. Nós, como físicos, temos assim uma visão um bocadinho dramática. Quer dizer assim, aquilo que o homem não for capaz de resolver, o sistema natural vai resolver. E, portanto, diz-se, o homem não é capaz de ordenar o território de forma melhor. Os fogos vão fazer isso. Infelizmente, esta é a dura da realidade. Qual é a nossa capacidade de nos anteciparmos à alteração do sistema natural? E aí é que entra a política. Nós, para nos sermos capazes de fazer isso, precisamos de ser capazes de prever com grande qualidade o que vai acontecer na próxima década. Década a década. Aquilo que nós chamamos de previsão decadal. Infelizmente, é das áreas em que os resultados são mais medíocres. Porque nós não vale a pena discutirmos com alguém ou termos uma política regional que se baseie em previsões para 2100. Porque isso não tem impacto na geração que neste momento vive. Nós precisávamos de saber o que é que vai acontecer. Nós precisávamos de saber, por exemplo, se 2017 se vai repetir e quando. Vai-se repetir muitas vezes? Vai ser só daqui a 20 anos? Portanto, a capacidade da previsão decadal é hoje o maior desafio dos climatologistas. É serem capazes de saber como é que a próxima década vai ser diferente da atual e como é que a seguinte vai ser diferente da próxima.
E se nós formos capazes de fazer isso, e garanto-vos que a nível internacional é o principal esforço que está a ser feito, então eu digo-vos, a solução do problema ambiental tem que residir na economia. Porque tem que ser a economia, tem que ser capaz de integrar todos estes conhecimentos, esta capacidade de previsão e dizer, então nós vamos mover-nos para ali, para sermos rentáveis ali, para sermos sustentáveis ali. E nós podemos idealizar trocas de recursos entre setores da população, mas nós temos um problema que não pode ser esquecido. E aqui deixem-me tirar o chapéu do IPMA, estou aqui a falar como professor universitário. A consideração das populações nas cidades é inelutável. Hoje em dia o mundo está a criar, não sei se têm observado bem, grandes cidades-Estado. Nós estamos a voltar às grandes cidades-Estado. Então, quando estamos a voltar às grandes cidades-Estado, a pergunta que nenhum político quer ouvir, mas que eu tenho que fazer, é mais razoável eu estar a pagar um serviço de ecossistema numa zona perdida ou estar a facilitar a vida dos desgraçados que vivem nas periferias das grandes cidades? E isso é uma opção muito difícil, porque é muito estranho que eu esteja a tirar recursos daqueles que vivem nas periferias das grandes cidades, às vezes em condições muito difíceis, para os colocar em zonas de baixa densidade. Pode-se dizer, mas isso vai alterar o esquema de densidade. Epá, claro que nós vivemos naquele país em que a única lei que se cumpre é a lei da gravidade, como se costuma dizer. Mas, independentemente disso, não parece ser verdade que isso vai acontecer. Toda a projeção geográfica não está a mostrar em nenhum país que esteja a descentralizar. Pelo contrário, está-se a verificar a redução mesmo dos centros laterais e está-se a verificar uma enorme concentração em certas regiões da Terra. E, portanto, nós podemos tentar diminuí-la e devemos diminuí-la. Devemos tentar apoiar e vamos apoiar. Mas também temos que ter uma ideia o que é que nós somos capazes de saber sobre o que é o futuro. E às vezes, há alturas em que nós devemos tentar alterar o futuro. Mas, francamente, no que tem a ver ao clima, é capaz de ser mais inteligente adaptarmos para o futuro que vamos ter. Porque entre a adaptação e a mitigação nós temos sempre que mexer este trade-off. E, portanto, toda a questão vai sempre basear-se no fim dos fins, na economia. E é por isso que é interessante estar aqui. Porque a economia é que tem que ser capaz de dar o caminho. Existe um outro ponto que eu também acho que é razoavelmente importante e que tem a ver com a polémica, às vezes, com as organizações não governamentais da área do clima. As organizações não governamentais da área do clima são muito importantes, tem que se perceber isso. E são muito importantes porque elas trouxeram à baila muitas situações que o sistema normal, o sistema canónico, não traria. Eu sou daqueles que, em público, defendo mesmo a ação da Greta Thunberg, que, obviamente, não tem nenhuma solução para problema nenhum, mas tem um papel importante de alertar que há um problema grave que tem que ser resolvido. E o problema é mesmo grave. Não vale a pena tentar-se diminuir a gravidade do problema, e eu penso que a expressão que foi feita aqui do Brasil é muito sintomática disso, porque numa situação de grande pressão social, mesmo assim há a percepção que o problema é grave e que o problema tem que ser encarado. E nós vamos ter alterações significativas do modo de vida nas próximas 2 décadas. Vamos ter que as ter. É interessante como a população, de certa forma, se adapta quase intuitivamente. Para aqueles que têm a minha idade, infelizmente, e que se lembram ainda da hipótese Gaia, reparem como é curioso que, do lado científico, se sabe que é preciso diminuir o consumo, por exemplo, de carne bovina, e, por outro lado, as pessoas estão mesmo a comer menos carne bovina. Muitas vezes, não tanto por percepção racional do problema, mas por absorção, não sei, emocional da situação. E a emoção aqui conta. Todas as emoções. A emoção que defende as populações, a emoção que defende o clima e a emoção que defende o sistema natural. Do ponto de vista da atividade da agricultura, há ainda um outro aspecto que ainda é, esse sim, francamente contraditório. É que o facto do sistema natural estar a mudar-se faz com que seja muito difícil organizar a produção agrícola que confie no sistema natural. O que leva à grande contradição, que provavelmente, mesmo que se diga estamos a fazer uma grande asneira com o regadio, a verdade é que se nós não conseguimos controlar o sistema natural e nós não conseguimos controlar o sistema natural, então nós temos de ter sistemas artificializados, controlados, que sejam capazes de substituir. Portanto, a ideia que a gente vai voltar ao Adão e Eva não parece razoável. Ainda por cima, porque o paraíso já se foi embora há bastante tempo. Portanto, o que nós vamos conseguir fazer é sistemas feitos pelo homem, sofisticados, complicados, o mais sustentáveis possíveis, mas que vão criar um ambiente que nós precisamos para sobreviver. E, portanto, nós não estamos a caminhar de forma alguma para uma naturalização. Nós estamos, do ponto de vista da produção alimentar, obviamente, estamos a caminhar
na minha opinião, para sistemas que são controlados, que são tecnológicos e que são capazes de fazer consumos muito reduzidos daqueles elementos ou daquelas matérias-primeiras que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Do ponto de vista do clima, e voltando aqui assim a Portugal, o desafio é científico, mas francamente o desafio é essencialmente sociológico. E eu volto à minha primeira questão. A grande dificuldade que nós temos em adaptar-nos à mudança climática não é pela sua dimensão, é pela sua rapidez. E isto era uma ideia que não havia, reparem, é uma ideia que contraria tudo aquilo que pensámos durante décadas. Há um ponto que eu gosto muito de me lembrar, que é a chamada metáfora da rã. Quando começa a discussão da mudança climática nos anos 80, 70, havia a metáfora da rã que era dizer assim: ninguém vai reparar na mudança climática porque isto é como uma rã que se põe dentro de uma panela cuja temperatura de água varia lentamente e, portanto, a rã vai morrer sem perceber que morreu. Nada disto aconteceu. É tudo falso. Na verdade, nem o clima aumenta dessa forma tão limpinha, pelo contrário, aumenta com episódios de grande violência, como a rã percebe mesmo que está a ser atacada. Portanto, essa ideia de que isto é uma coisa lenta que ninguém vai perceber está completamente fora da situação. Todos, hoje em dia, que têm... Reparem, nós tivemos aqui assim um furacão que passou com o nível 2 na ilha, como sabem, das Flores e que foi... e acabaram na Irlanda ou na Islândia. Nós estamos a falar do elemento meteorológico energético mais a norte e mais a este no Atlântico. E isto está cada vez mais a acontecer. E, portanto, a mudança está aí. O que é que nós temos que fazer para ela? Cada um tem a sua missão. A minha missão e da minha comunidade é prever melhor. É dar mais informação e disponibilizá-la o mais livremente possível, considerando-a aquilo que para mim é um direito dos cidadãos, o direito dos cidadãos de conhecerem a informação. E vamos fazer isso o mais possível. Em todo o mundo é essa a tendência. Eu tenho, por coincidência do cargo neste momento, sou também responsável pelo Centro Europeu de Previsão de Tempo, que está a fazer com a Organização Meteorológica Mundial um acordo neste preciso momento para difundir toda a informação existente a todo o mundo de forma gratuita e aberta, para permitir a todos tomar as suas opções. E, paralelamente, é preciso que as comunidades técnicas trabalhem nas gamas de opções, em cenários, e é preciso que a comunidade económica indique, desses cenários, qual é aqueles, ou quais é que são aqueles que nós devemos escolher. E se fizermos isso, cada um cumprir o seu papel, se os políticos cumprirem o papel de despolitizar imediatamente a discussão, então talvez tenhamos um futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Parabéns. Agradeço, Jorge, pela palestra e pelo respeito ao tempo. Estamos relativamente folgados, então vou abrir, folgados em relação ao tempo, eu vou abrir para a participação de vocês. O que eu peço, uma pergunta bem objetiva, direta, pode direcionar para alguns dos palestrantes ou pode ser uma pergunta geral para os três. Feita a pergunta, cada um vai ter pouco tempo também, breve, porque eu gostaria de muita participação de vocês, para levantar e provocar o debate. Então, está aberto as perguntas. Não esqueça de se identificar e falar se você pertence a alguma instituição ou não. Vamos lá, pessoal? Obrigado. Olá, Maria de Fátima, da Escola Superior de Coimbra. Talvez não seja a mesma pergunta, mas era para lhe dizer que gostei, apaixonei-me pela apresentação do professor. E, efetivamente, como é que vamos despolitizar uma coisa que está a ser utilizada de forma política? Mesmo há pouco tempo, o reitor de Coimbra retirou a carne de vaca nas cantinas. Foi considerado um ato político. Estamos a despolitizar, não estamos. É um investigador. Como é que fazemos? Mas apaixonei-me pela sua palestra. Muito obrigada. Bem, eu primeiro gostava de vos transmitir uma ideia que não é nada conhecida. O setor económico foi o primeiro, ou dos primeiros, que teve a consciência da mudança climática. E é interessante perceber-se
que ao mesmo tempo em que havia discussões na televisão sobre haverá mesmo, é mesmo carbono, as grandes empresas já estavam a trabalhar nesses cenários de uma forma razoavelmente objetiva. E, portanto, a despolitização passa essencialmente, eu diria, por duas coisas. Primeiro, por uma expressão, o anglicanismo, downscale dos cenários de mitigação. Saber assim, o que é significativo fazer. Reparem bem, se fosse possível fazer uma conta, haver informação tão bem distribuída e tão bem perceptível das consequências de cada uma das nossas opções, as questões ganhavam menos peso político. Por exemplo, e espero não estar aqui a ofender nenhum presente, se comparar, por exemplo, a pegada ecológica dos animais de companhia com a pegada ecológica, por exemplo, das refeições de carne de vaca nas cantinas, que lá chegava-se algumas surpresas. E, portanto, é quando a gente faz contas, disponibiliza as contas e as põe públicas que as coisas se despolitizam. E, portanto, eu acho que cabe a cada um de nós trabalhar nesse downscale das consequências da mudança climática. E depois, as medidas devem ser racionais, não devem ser emocionais, nem para propaganda, porque isso, francamente, não serve para nada. Queria perguntar ao professor Eustáquio. Seu nome, por favor? Meu nome é Jair Carvalho, eu sou pesquisador da Embrapa em Belém do Pará. A minha pergunta é em relação, você não acha que os europeus estão perdendo uma grande oportunidade em relação ao Brasil, e eu especificamente em relação à Amazônia, que seria a questão do investimento. Tem um investimento em turismo, mas eu acho que os europeus estão perdendo a oportunidade em termos de agricultura, e lá está chegando um furacão chamado China. Na Amazônia, eu sou filho de neto de pescador e nasci em região ribeirinha. E é difícil, Eustáquio, a gente ver uma pessoa, um brasileiro, como você fez aqui, ter um posicionamento independente. Muitas vezes nós temos um comportamento de ficar repetindo o que se ouve de fora. Eu parabenizo você. Eu, como um amazônida lá, tem muitas inverdades sobre o Brasil e especialmente sobre a Amazônia. Nós temos um problema gravíssimo. Você falou da questão social, mas se você olhar os piores IDHs em desenvolvimento humano do Brasil estão na Ilha do Marajó, no estado do Pará. São municípios tipo Melgaço, Breves, que tem os piores IDH e que tem um nível de florestamento, de preservação de floresta altíssimo. Eu até estou fazendo um trabalho inicial para verificar isso. E a gente observa aqui na Amazônia, o problema, como diz o professor Alfredo Roma, um colega lá, o problema da Amazônia, de preservar a floresta amazônica, não está dentro da floresta, está fora dela. As áreas, os 20% que foram desmatados da Amazônia, se eles forem muito bem aproveitados, não precisa entrar mais nenhum centímetro na floresta amazônica, desde que essas áreas que já foram alteradas tornassem produtivas e gerassem as condições econômicas e sociais necessárias para que não se entre mais. E nós temos ali mais de 70 milhões de pasto que pode ser utilizado na agricultura. E os europeus têm uma coisa que o Brasil não tem hoje, com os últimos governos que foram irresponsáveis do ponto de vista fiscal, em que hoje nós temos um déficit anual de torno de 140 bilhões, nós não temos poupança, portanto, não temos como investir. A Europa tem poupança, tem como investir, e não está enxergando isso. A Europa, a gente sabe que entrou num período em que o crescimento é muito pouco e tem essa oportunidade de investimento. Aí eu queria lhe perguntar isso, a pergunta objetiva. Você não acha que os europeus estão perdendo uma grande oportunidade de olhar o investimento e ter essa parceria, especialmente os portugueses que têm a mesma língua, nós temos uma grande, lógico, natural afinidade com os portugueses, você não acha isso? Eu vou fazer um comentário, não sei se eu vou te responder, viu, Jair? Conheço o Roma, é um colega nosso, e a gente sabe do trabalho dele na Amazônia. Eu também vou mencionar, não se discute economia sem discutir política e vice-versa.
E, nesse caso, eu concordo, acho que nas duas apresentações, quanto a do professor, que preço é fundamental. Então, se você não precificar as coisas, fica difícil você monitorar. A minha apresentação foi no sentido de despolitizar, mas de mostrar o seguinte: o Brasil foi, talvez, o único país que fez um esforço. O Código Florestal é um exemplo. Dependendo da região que você está no Brasil, você não pode desmatar da sua propriedade 80%. Em regiões melhores, você não pode desmatar 25%. Em Portugal, nossa colega mostrou, não existe essa preocupação aqui. Não existe outro país no mundo que tenha uma legislação que vem ao encontro de proposições pragmáticas. O Brasil fez isso. O programa ABC é uma tentativa. Foram investidos ao longo de menos de uma década 17 bilhões, 3,5 aproximados bilhões de euros. Então, eu acho que essas iniciativas que começaram em governos passados, não apenas são mantidas no governo presente, são iniciativas institucionais. São políticas, mas com objetivos pragmáticos. Então, após o Brasil firmar um acordo de cooperação, de acordo comercial com a União Europeia, num dos setores que o Brasil é pujante, e que, como eu mostrei, a gente ainda tem uma pobreza rural muito grande, o oportunismo político aparece nesse sentido. Então, eu acho o seguinte: é muito bom ser pragmático, mas não se discute economia sem a questão política. Então, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte: o Brasil vem fazendo um esforço grande em termos de sustentabilidade ambiental, os indicadores mostram isso, a produção por unidade de emissão da década de 90 para cá praticamente triplicou em alguns setores. Tá? E, novamente, em 2004, nenhum país do mundo disponibilizava imagens de satélite de seu território. O Brasil foi o primeiro, deu o exemplo. Depois disso, outros países fizeram o mesmo. Mas até aquele momento, imagem de satélite era questão estratégica, inclusive de guerra, para preservar recursos naturais. O Brasil deu exemplo. E o exemplo mostrou, pelos dados de taxa de desmatamento, com um claro objetivo de redução muito drástica. Por que o Brasil não recebeu um prêmio Nobel da Paz por causa disso? Deixa eu só... Eu vou passar a palavra. Só quero fazer um comentário, que o José Eustáquio mencionou 2 vezes as imagens. Eu não sei se vocês sabem onde elas estão disponíveis. Elas estão disponíveis na página web do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É só digitar www.inpe.br. Lá você consegue baixar as imagens de satélite gratuitas, inclusive de outros países. Você consegue fazer fora do território brasileiro, porque ele comentou e não sei se vocês sabem a disponibilização. Passarei para o Jorge e depois para a Maria. Não, faça favor. Não, eu era mesmo para provocar um bocadinho. Para responder à pergunta, porque não? Primeiro, quero fazer aqui uma referência ao INPE, que é uma instituição brasileira de grande tradição científica e que é conhecida no mundo inteiro e com a qual, obviamente, as organizações de que eu faço parte têm relações diretas científicas com o INPE. Política e economia. As relações da política e economia são complexas, e são complexas porque, perante o mesmo facto económico, nós podemos ter descrições políticas muito contraditórias. E aí é que é a diferença. A economia é auditável, é contraditável. Vá lá, a Bertrand Russell. A política não é bem contraditável. A política está para além da capacidade de contradição. A questão de se perceber porque é que se chegou a esta situação, e eu vou dar a minha visão muito pessoal do assunto, tem a ver com o facto de que, por vezes, na evolução das sociedades, há certos pensamentos políticos que se apropriam numa certa fase de um problema.
E a partir daí, quem está dentro dessa visão do mundo sente que faz parte dessa descrição. E quem está fora acha que é inimigo. E é isso que nós temos que acabar. Nós temos que acabar com essa separação. Na verdade, os dados demonstrados pelo colega brasileiro são fantásticos, são de grande valor, mas a apropriação política que é feita deles não foi feita no sentido que depois de os ver, eu diria que devia ter sido feita. Ou seja, é preciso que nós percebamos que os problemas de ambiente e os problemas de clima não são a propriedade de ninguém. Nem são apropriáveis por ninguém. E em todos os quadrantes políticos devia haver a concepção de que são problemas de futuro, de sobrevivência e de consciência. Reparem, isso aconteceu, por exemplo, na Europa e numa parte do mundo ocidental, em relação, por exemplo, às questões de género. Ou, por exemplo, em relação às questões de um tema mais polémico como a interrupção voluntária de gravidez. São questões que, na verdade, não são políticas e que são transversais à sociedade. É preciso que estas também se tornem transversais à sociedade. É preciso perceber-se que pode haver uma visão de esquerda, de centro, de direita, de extrema-esquerda, sobre o mesmo problema e que nenhum deles é dono desse problema. E quando a gente conseguir isso, então a gente ultrapassou esta infantilidade de uma questão. Por exemplo, ninguém é dono do problema do trânsito, pois não. Das regras de trânsito. As regras de trânsito não são de direita nem de esquerda. Então digo-vos uma coisa, a gestão do clima também não é de direita nem de esquerda. Portanto, tem que ser vista como um problema social, transversal, e tem que ser tratada assim por todos. E não como uma guerra entre um setor e outro setor. E a política é disputa. E tem que ser, porque é a disputa da organização e da direção da sociedade. Só um pouquinho, a Maria queria comentar. Pode esperar? Tá bom. Pode falar. Boa tarde, Cecília Delgado, Universidade Nova de Lisboa. Eu tinha duas questões, uma dirigida à professora Maria e que é uma curiosidade. Naquele quadro bastante interessante que explicou a posse da terra, eu gostaria de saber quais são as razões históricas que levam a que Portugal tenha a floresta em termos de propriedade, seja privada, seja o país onde aparece mais propriedade privada comparativamente com os restantes países da Europa. Relativamente ao professor Jorge Miranda, eu queria saber qual é a sua opinião, do ponto de vista científico, sobre o contributo dos sistemas alimentares, nomeadamente urbanos, alternativos, e aqui falamos de uma panóplia bastante ampla, nomeadamente circuitos curtos, redução do desperdício alimentar, todas estas estruturas sistémicas para a mitigação e adaptação às alterações climáticas. Obrigada. Por favor, Maria, uma só. Pronto, eu hoje aqui fui batizada. Começo a chamar-me Maria, mas o meu nome mais conhecido é Rosário Alves, sou Maria. E fui batizada como professora e também não sou professora. Sou apenas licenciada em Engenharia Florestal. Bom, e por isso é com humildade que lhe vou dizer que não sei cabalmente dar resposta à sua pergunta sobre todos os motivos históricos que levam a esta fragmentação da propriedade. Mas existem alguns que têm, sobretudo, a ver também com o processo histórico de, normalmente, atribuição da propriedade, até pelo Estado, a outras pessoas em troca de rendas, não é? E, portanto, nós vemos, por exemplo, os baldios, que existiam baldios no Sul e hoje não existem exatamente por causa desse processo, parte da explicação. Nós vemos também, na parte norte, que baldios, nos últimos 50 anos, parte deles foram apropriados por privados, aí já não por questões regulamentares, mas por uma questão de uso, de utilização, de usurpação e por falta de controle, digamos assim, da administração e a falta de cadastro e, portanto, leva, e hoje continua a acontecer, assim como hoje, naquela parte que não há cadastro, continua a acontecer a apropriação de propriedades por outras pessoas, por ausência dos proprietários devido aos fenómenos de migração para o Brasil, para a França, etc. E, portanto, a falta do cadastro tem essa... Eu própria na família fui vítima disso, porque os meus avós foram para o Brasil, ou uma avó portou-se mal e foi para o Brasil,
Brasil, e portanto, nós, quando fomos ver as nossas propriedades, elas já estavam nos primos afastados e portanto perdemos as pequenas propriedades que temos por responsabilidade própria, não é? Neste caso. Mas também a fragmentação da propriedade tem a ver também com o regime de herança, não é? As pessoas herdam normalmente as terras e os pais, nomeadamente nas terras produtivas, tinham e continuam a ter a única, digamos assim, regra que há hoje é a unidade de cultura mínima, que foi, digamos assim, aumentada recentemente, mas que é residual. Eu por acaso agora esqueço, mas anda à volta de 1 hectare ou 2 hectares, é uma coisa mínima, ou seja, ninguém pode fracionar abaixo disso atualmente. Mas aquilo e a vocação, nomeadamente no Norte, católica das pessoas, levava a que, se tivessem 10 hectares e se tivessem 10 filhos, porque as famílias são grandes no Norte, devido a essa influência católica, ficava 1 hectare para cada filho. Existiam algumas regiões, e ainda hoje, na zona, por exemplo, de Vila do Conde, existe a questão da lei de morgadio e do filho mais velho ficar, que é uma coisa que se passa muito mais aqui no Sul, por tradição, mas pronto, mas há um conjunto de fatores, estou-lhe a dar, digamos assim, uma panóplia, mas não sou de facto especialista, nem consigo explicar de facto todo este processo, mas há, digamos assim, vários fatores que contribuem. O que eu consigo dizer é que a fragmentação ainda continua, ao mesmo tempo que estamos com políticas de tentativa de consolidação, ou pelo menos de organização da propriedade, para obter escala. Eu, relativamente, se me der dada a oportunidade de comentar também as intervenções dos colegas, existem sempre duas coisas, e por isso é que é bom também estes encontros internacionais, para nós percebermos as realidades, e porque nós vivemos num mundo global onde achamos que estamos muito bem informados, mas de facto não estamos, não é? E portanto é preciso, de facto, às vezes, tratarmos as coisas com a devida ponderação, com a devida racionalidade, como disse o seu professor. Miguel, obrigado. Então, de facto, era aquilo que eu dizia no início, não sendo especialista em política ambiental ao nível global, mas era aquilo que eu dizia no início. E nisso nós temos que conceder razão a alguns países. Existe, digamos assim, uma educação que é feita pela comunicação social e em que as gerações mais jovens podem ser induzidas em alguns erros. Da mesma erros de interpretação, porque as coisas às vezes são mais complexas e às vezes a realidade não consegue ser toda passada num Twitter ou na internet ou até num telejornal na televisão. Da mesma forma que o senhor professor ou o Miguel tem razão quando há de facto depois a apropriação e a má utilização de alguns dos dados, que sendo factuais às vezes, mas têm. Mas isso vai ser sempre quando nós estamos na política e na economia. Mas cabe a fóruns como este trazer à luz e tentar divulgar e tentar a partir daí comunicar para a sociedade de facto aquilo que é mais real e mais concentrado. Eu posso falar por aquilo que é, digamos assim, o meu contacto com escolas na parte de educação ambiental, na parte social, e que tenho esse trabalho já há muitos anos, e de facto a percepção das crianças portuguesas para aquilo que são os grandes problemas globais é muito maior do que para aquelas que são os problemas locais. E daí que hoje eu trouxesse um pouco os temas que dizem respeito a Portugal. Também desconhecia que o Fórum era tão internacional e que tinha personalidades tão influentes e que nos trazem tanto conhecimento, nomeadamente do Brasil, que cheguei agora e estou-me a perceber disso. Mas estes problemas nós temos que os enfrentar dentro de cada país. Obrigatoriamente o Brasil tem uma dimensão continental, globalmente terá outras responsabilidades, outro posicionamento. Mas nós, um pequeno país, temos muitos problemas. Não é completamente verdade que Portugal não tenha preocupações com as desmatações ou com o déficit. O facto é que não está a conseguir resolver um problema, e eu, se chegasse aqui a este congresso e fosse do Brasil, eu perguntava-me porquê.
com esta escala, com 10 milhões de habitantes, como é que nós não conseguimos resolver alguns problemas? Mas, de facto, a nossa história, a nossa complexidade faz com que isso, de facto, aconteça. Queria dizer que Portugal também, estando, digamos assim, naquilo que é a Europa e no contexto europeu, e falou muita coisa que eu, de facto, compreendo, aceito e corroboro. Tudo aquilo que economicamente é passível de ser efetuado, as atividades que são rentáveis, elas de facto devem existir, e tudo aquilo que não for rentável, eventualmente não existe. Mas quando nós colocamos alguns problemas sobre o território, o que é que aquilo, há uma falha de mercado, e se há algumas coisas que não são de facto rentáveis, mas que nós precisamos dos serviços deles, o que é que nós vamos fazer? Nós temos que ter instrumentos de política, instrumentos económicos, que nos resolvam esse assunto. Porque os economistas, não os agrários, defendem há muito tempo, e muitos economistas portugueses, que de facto deve haver uma concentração, eu vou já terminar, mas deve haver uma concentração nas grandes cidades. E vemos de facto a aproximação noutras paragens à cidade-estado. Mas eu, quando olho para esse modelo da cidade-estado noutros países, nas Rússias e por aí fora para o Oriente, nos Emirados, eu olho para aquilo e não vejo sustentabilidade. E se nós aqui, na nossa escala, e voltando àquilo que eu conheço melhor, que é Portugal, fizermos o mesmo, o que é que vamos ter na outra parte do território? Vamos ter uma selva, vamos ter o fogo a ordenar o território. Estou a ser provocatória, obviamente, e a extremar, digamos, o raciocínio, mas nós temos que ter respostas para isto tudo. E num país, à nossa escala, não deverá ser muito difícil se houver alinhamento, cooperação e houver uma visão, digamos assim, do que temos na sociedade. Eu estive na China. Na China, vi cidades desertas, porque as pessoas querem concentrar as pessoas nas cidades e as pessoas não querem ir para aquelas cidades. Ou então, se querem ir para a cidade, querem ir para Beijing. Mas depois, Beijing, aquilo é por círculos, e para entrar no primeiro círculo já têm que ter um passaporte em que assumem ou têm que provar que têm emprego. A política, para mim, entra nisto. É na visão da sociedade que nós queremos ter, na política, no chapéu grande. Depois existem ideologias dentro da política, não quero entrar por esse campo. Mas a questão passa pela visão que nós queremos ter, pelas alterações, e, de facto, há duas questões que eu corroboro e acho que são, digamos assim, os drivers disto em relação às alterações climáticas, que referiu bem e que nós devemos internalizar e que não temos muito internalizado. É a rapidez com que as coisas estão a acontecer e é que o planeta vai sobreviver. Isso nós não temos grande dúvida. Agora, se é connosco, sem nosco, ou dentro de uma sociedade que nós queremos e que é a visão para a qual nós gostamos de ser felizes, porque o ser humano basicamente vive para ser feliz. Primeiro é feliz se tiver paz, ou se comer, depois se tiver paz, e depois se conseguir idealizar ou de concretizar os ideais que tem. E isso, de facto, nós, enquanto sociedade, na política e na economia, nas organizações ambientais e nós como indivíduos, temos de facto que nos aperceber disso e temos que ter informação muito fiável. Os amigos brasileiros, e agora fazendo a comparação com este pequeno retângulo aqui no Atlântico, eu acho que nos dão lições relativamente à organização da informação, à disponibilização da informação e às instituições públicas que têm a trabalhar a informação e a fazerem as pontes com a sociedade civil e com os privados. Do pouco que eu conheço, do muito que eu conheço de Portugal e do pouco que eu conheço do Brasil, a mim espanta-me como é que nós não conseguimos, sendo eles à escala continental,
ser mais isto, embora seja muito orgulhosa de viver no meu país, tenha esperança e acho que estamos todos a fazer o melhor, mas também devemos ter aqui a humildade de percebermos que à escala dos nossos problemas devíamos também já estar melhor. Jorge, vou pedir um pouquinho a compreensão. O Joaquim, ele fará a última pergunta, e aí os 3 podem comentar, já dando o encerramento da mesa, porque estamos em 4h30 já, para não atrasar as apresentações de trabalho, tá bom? Peço a compreensão. Obrigado. Bom, muito obrigado. Breve, Joaquim. Breve. Agradeço a apresentação. Meu nome é Joaquim Bento, sou professor da Escola de Agronomia na Universidade de São Paulo, da área de Economia. O professor Jorge fez uma observação sobre a heterogeneidade do impacto da mudança climática no território, não é? Nós concluímos uma avaliação sobre o impacto na agricultura do Brasil hoje, usando o downscale do INPE e informação da Embrapa. E verificamos que, para nossa surpresa, o pior cenário RPC 8.5 da quinta comunicação é melhor para o Brasil do que o cenário intermediário. E mais do que isso, é muito mais benéfico para a região mais rica do Brasil, em termos da agricultura, do que para a região mais pobre. A minha pergunta para o senhor é o seguinte, em primeiro lugar, se esse tipo de percepção, na sua visão, de que forma esse tipo de percepção pode afetar o discurso político, se o senhor, como membro aí da comunidade científica europeia, observa isso, porque nós sabemos que o norte da Rússia, por exemplo, vai ser beneficiado, não é? E, em segundo lugar, se essas avaliações existem para o território europeu como um todo. Obrigado. Como vai ser breve, como não tem pergunta, eu acho o seguinte, só para fechar, o Brasil é um grande Portugal e Portugal é um pequeno Brasil. Na verdade, a gente deve muito aos portugueses, há 2 séculos atrás, inclusive com Dom Pedro II, porque se hoje nós somos um país continental, nós devemos ao sucesso da liderança de Dom Pedro II. Então, é claro que Portugal é um pequeno Brasil e o Brasil é um grande Portugal, e se a gente verifica que existem problemas de difíceis soluções num pequeno Brasil, imagina num grande Portugal. Eu encerro aqui, eu passo a palavra para os meus 2 outros colegas, e eu acho que a minha provocação maior aqui foi pelo seguinte, eu estava no exterior quando algumas das confusões políticas aconteceram, e eu fiquei muito insatisfeito com as coisas que eu escutava sobre o meu país, quando, na verdade, como o exemplo de Dom Pedro II, de construir um jardim botânico no Rio de Janeiro, né, de preservar a Mata Atlântica, eu acho que eu sou brasileiro e eu sei o esforço que o Brasil vem fazendo nesse sentido. O exemplo de Jaíba, eu acho que eu coloquei no início para mostrar o seguinte, não há tripé que não seja ambiental, econômico e social, excluindo qualquer um desses pilares. Bom, relativamente aos cenários, eu também não sou cientista. Eu trabalho para uma organização não governamental ligada à floresta, mas até porque trabalho também com outras organizações, tive a oportunidade nos últimos meses estar envolvida e coordenar uma equipa, esses sim, de cientistas, relativamente às questões das alterações climáticas e aos diferentes cenários para uma região de Portugal, que para os portugueses que é a zona do Tâmega e Sousa. E lá eu percebi muito claramente, daí que eu tivesse referido, quando os cientistas estão a estudar, têm uma grande dificuldade em Portugal, é que não têm muitas séries de dados históricos e, portanto, e depois têm dados económicos, sociais e ambientais que estão a diferentes escalas e que, portanto, que não conseguem muitas vezes ser compatibilizados. Bom, e isso é o problema que nós temos. Mas com aquilo que foi possível aos cientistas e com os modelos que têm, nomeadamente físicos, naquela pequena região, eles perceberam que, como o Miguel, professor, disse, a grande chave da questão é a adaptação. E, portanto, é adaptar o território. Vai haver alterações no território para, por exemplo, as questões da vinha, que é uma zona que tem vinha, a questão está em adaptar castas e fazer
isso antecipadamente e, portanto, até pode haver melhoria de produção. Mas também se percebe que há culturas que vão deixar de existir. E, portanto, nós aqui, quando estamos à escala, quando os nossos estudos em termos de alterações climáticas, quando olhamos para o país, temos aqui um grande problema. Somos um país do sul da Europa, de zona costeira, e, portanto, a questão é, de facto, de perda até de territórios em termo macro, e, obviamente, aqui na parte sul do país, a questão da escassez da água, que vai ser, de facto, um ponto importante. Mas eu direi que nós precisamos de continuar a aprofundar e a melhorar os nossos dados de base para não acontecerem coisas como eu, há muitos anos, não há muitos, mas há cerca de 10 anos atrás, percebi numa publicação europeia do JRC, que é um instituto e que relativamente a incêndios, e participava num projeto europeu relativamente a incêndios, e havia uma brochura desse instituto que dava uma grande mancha vermelha no sul de Portugal como a zona mais suscetível ao risco de incêndio. Eu estava com o presidente e disse assim, bom, mas isto não é assim, porque o risco de incêndio tem várias componentes, nomeadamente a ocupação do solo, o tipo de vegetação, a continuidade dos combustíveis, há muita coisa. Ele, pois é, só que isso só tem em conta o clima. E, portanto, se de facto ali era onde havia maiores temperaturas, mas não é a zona onde Portugal arde mais. E isto tem a ver muito com a informação. E 10 anos antes, quando eu iniciei a minha carreira profissional, muitos dos fundos que nós tínhamos a aplicar em termos de proteção de incêndios eram para essa zona que estava vermelho. Porque a informação estava errada, era fornecida errada e não havia ninguém em Portugal que chamasse a atenção que aquilo estava errado. Porque há zonas que estão mais organizadas e setores que estão mais organizados do que outros. Portanto, a base é, de facto, a boa informação. A boa informação torna mais difícil o trabalho desonesto de um político. Serei também muito rápido. Informação. Sim, na Europa existem downscale dos modelos climáticos todos disponíveis da AR5 e estão agora instalados do AR6. Em Portugal existe organizado o Portal do Clima que permite dar todos os indicadores até 2100 e até depois disso se for necessário. Mas os modelos são modelos físicos. Atenção que é preciso fazer sobre esses modelos ecológicos e sobre esses é preciso fazer modelos económicos. E só quando se fizerem estes três níveis de modelos, econométricos, desculpem, é que a gente tem uma visão macro das consequências em termos